Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Atos pelo país homenageiam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Os assassinatos dos dois completam um ano hoje. A Polícia Civil, o Ministério Público do Rio e o Juizado Especial do Torcedor fazem operação para combater a violência nos estádios de futebol. A Polícia Federal desarticula a quadrilha suspeita de comandar esquema de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. E ainda começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segunda-feira, 5 de junho, o Brasil TV já está no ar. Há exatamente um ano, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram alvos de uma emboscada na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Eles foram executados com tiros nas costas por pescadores ilegais. Ainda hoje, as famílias cobram justiça pelos crimes e ações das autoridades pela preservação das florestas e a proteção dos territórios indígenas. As últimas lembranças são de um ano atrás. A gente se falou dia 2, ele ia estar de volta, ia pegar o avião no mesmo dia 5. Mas o marido e indigenista Bruno Pereira nunca chegou. Beatriz passou a viver de memórias, como o último ano novo que passaram juntos. Tem duas crianças pequenas, eu não tenho o direito eu não tenho como não estar de pé. Então, são duas crianças pequenas que precisam muito de mim, né? Eles já perderam o pai e eles precisam muito de mim. Dom Phillips, jornalista inglês e amigo de Bruno, também não voltou para casa. Alessandra lembra da última conversa que tiveram por mensagem de celular. Então, o último dia que a gente se falou foi no dia 2 por mensagem, a gente não conseguiu nem falar por telefone. E eu já estava acostumada. E ele falou para mim, Alê, se eu não te ligar no domingo, eu te ligo na segunda, porque a gente vai estar voltando de um lugar que é um lugar mais de difícil conexão. Então eu fiquei esperando ele me ligar domingo, ele não ligou, né? Foi o dia da morte deles. E eu ainda escrevi uma mensagem para ele, espero que esteja tudo bem, me liga, tô com saudade. E aí, na segunda de manhã, eu recebi a notícia de que ele estava desaparecido. Dom veio para a Amazônia para encontrar Bruno e escrever sobre a vida na floresta. As fotos foram exibidas pelo documentário Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom. Foram momentos antes dos crimes, no dia 5 de junho. Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima confessaram participação na morte dos dois. Foram 11 dias até encontrar os corpos no meio da selva. Bruno e Dom foram assassinados a tiros pelas costas, esquartejados e queimados. Bruno tentava combater a criminalidade contra o meio ambiente na região indígena Vale do Javari, considerada a área com o maior número de índios isolados do mundo. Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale, o último ano foi de muita luta por melhorias na região. Mas para a Univaja, nada mudou. Ontem, o procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, publicou um vídeo nas redes sociais. O Vale do Javari continua à mercê do crime organizado. Embora nós tenhamos realizado um planejamento com o novo governo, indicado possibilidade de atuação de cada atividade, ainda nos 100 primeiros dias de governo que se iniciou, infelizmente nós não tivemos qualquer resposta nesse sentido. Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima estão em presídios federais. Amarildo e Jefferson são réus confessos. Ozenei alega inocência. O último julgamento feito pela internet foi anulado pela Justiça e eles só devem falar novamente em juízo após novas testemunhas serem ouvidas. Ainda não há prazo definido. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou outros 2 suspeitos por envolvimento no caso. Rubem Vilar, o Colômbia, apontado como o mandante, e outro pescador ilegal, Jânio Freitas de Souza, acusado de participar do crime. Num dos registros resgatados, Dom aparece numa conversa informal com Jânio, numa comunidade ribeirinha.
Colômbia está preso desde dezembro do ano passado por falsidade ideológica. Ele é suspeito de comandar uma organização criminosa de pesca ilegal na região. Depois de um ano, Beatriz e Alessandra ainda esperam por justiça. Preservar a verdade que o meu marido e o Dom foram vítimas de um crime brutal, né? Completamente desumano. Eu acho que tem que ter uma mudança que seja uma mudança importante ali na questão da preservação, da conservação, da proteção do território. Aí sim eu acredito que uma justiça mais efetiva seja feita com toda essa tragédia. Não é repetir a história deles, né? É muito triste isso e causa muita indignação também. Nós procuramos o Ministério da Justiça, a FUNAI e a Secretaria de Comunicação da Presidência para comentar a declaração do procurador jurídico da Unijava. Até agora não tivemos resposta. No Rio de Janeiro, Bruno Pereira e Dom Phillips, a luta deles pela Amazônia e pelos direitos indígenas, foram lembrados com um ato na Zona Sul com a presença da viúva do jornalista inglês. Ativistas, parentes, amigos e colegas de profissão do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira se reuniram na praia de Copacabana num ato para lembrar que já faz um ano que eles foram assassinados. Os pedidos feitos aqui no ato são por justiça para que esses crimes não fiquem impunes e também para que o poder público se empenhe na preservação da Amazônia e na promoção dos direitos indígenas, que eram lutas de Dom e Bruno. A justiça para o Dom e para o Bruno, na verdade, não é só a justiça que nós, familiares e amigos, queremos, vai muito além disso. É um recado direto para as redes criminosas que atuam impunemente, tanto no Javari quanto em outros territórios, que não vai ficar tão impune assim mais, porque a sociedade está muito mais alerta. A Amazônia não é dos grileiros, não é de quem faz o garimpo ilegal, não é de quem rouba madeira, nem quem rouba terras. A Amazônia é de cada brasileiro. O ato também cobrou mais ação do governo brasileiro na região do Vale do Javari, no Amazonas, onde a violência ainda é uma ameaça para quem trabalha pela proteção da floresta e das terras indígenas. Nós precisamos de uma FUNAI fortalecida, que é uma instituição importante para a proteção dos índios isolados no Vale do Javari. Nós precisamos de uma atuação interagência, não somente do IBAMA, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, mas uma atuação interagência, o Estado brasileiro na região. Do contrário, os fatores que causaram esse momento triste do Vale do Javari ainda vão persistir. A gente fala agora da operação para combater a violência nos estádios de futebol no Rio de Janeiro. Vários objetos perigosos foram apreendidos. Agentes começaram cedo as buscas em endereços de suspeitos de envolvimento em casos recentes de violência em dias de futebol. Em um dos locais, policiais apreenderam uma bolsa cheia de pedaços de madeira. Bandeiras e faixas também foram apreendidas. O homem, alvo do mandado de busca e apreensão, foi levado para a delegacia. Em outro endereço, os agentes encontraram uma réplica de revólver, uma arma de airsoft, um porrete e um soco inglês. Por lá, não havia ninguém. As brigas entre torcidas organizadas acontecem dentro e fora dos estádios, como aqui no Maracanã. Cenas violentas se repetem, principalmente quando times de maior rivalidade se enfrentam em jogos decisivos. O objetivo das investigações foi individualizar e identificar os principais envolvidos. Esses alvos, esses 28, são os que efetivamente puxam as brigas, estimulam as brigas, combinam e são os que mais fazem acontecer essas ações de violência, de dano que nós infelizmente temos visto. Essa manhã, mais de 30 equipes foram às ruas. A operação, batizada de Discórdia, teve 28 mandados de busca e apreensão em endereços da capital, da região metropolitana e da Baixada. Foi criada uma força-tarefa formada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público do Estado e pelo Juizado Especial do Torcedor. Além das apreensões, algumas pessoas foram levadas para a delegacia. Para chegar nos alvos, investigadores ouviram mais de 80 depoimentos e assistiram a mais de 200 horas de gravações. Como essa na tarde de 5 de março, jogo entre o Vasco e o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Na entrada do Hospital Quinta Dor, em São Cristóvão, este homem de camisa preta é jogado no chão.
leva chutes e socos e um grupo começa uma pancadaria generalizada. Alguns deles chegam a cobrir a cabeça para não serem identificados. E quando tudo parece ter acalmado, homens voltam correndo, dessa vez para dentro da unidade de saúde com pedaços de pau. Essa outra câmera flagrou no mesmo horário outro homem apanhando com chutes e socos na calçada perto de um ponto de táxi. 2 horas antes, outro grupo corria pelo posto de combustíveis bem perto do Maracanã e atirava pedras. A operação de hoje foi um desdobramento da ação de março, quando um homem morreu depois de uma confusão entre torcedores do Flamengo e do Vasco. A vítima foi o vascaíno Éder Aliazar, que chegou a ficar internado por 15 dias. Nós vamos identificar exatamente o que cada um fazia dentro da organização e, dentro da participação de cada um, o pedido de prisão deles, para efetivamente tirar eles do convívio social, para que as famílias possam voltar a frequentar o estádio sem ter medo de violência, sem assistir a esses casos que infelizmente venham se repetindo. Na operação de hoje, ninguém foi preso. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, cidades do interior de Minas e em São Paulo. O alvo da operação é uma organização criminosa que promove, mediante pagamento, a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados, entre eles de busca, apreensão e também prisão em cidades aqui do leste de Minas, como Engenheiro Caldas, Piedade de Caratinga, Belo Horizonte e Guarulhos, em São Paulo. A ação visou desarticular uma associação criminosa que funcionava da seguinte maneira: os investigados aqui do leste de Minas captavam e cobravam valores de aproximadamente $20 mil de imigrantes interessados em ir para os Estados Unidos. Para isso, contavam com um apoio logístico em São Paulo para alojamento e troca de moedas com o investigado de São Paulo. Para receber das famílias, eles faziam ameaças, inclusive, né? Caso o migrante atrasasse os pagamentos ou não efetuasse os pagamentos, eles começavam a ameaçá-los, os familiares e os próprios migrantes. Ao todo, quantos mandados foram cumpridos? Foram cumpridos aproximadamente 11 mandados, dentre eles de busca e apreensão na cidade de Piedade de Caratinga, Engenheiro Caldas, Belo Horizonte e São Paulo. 3 mandados de prisão e 3 mandados de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. E teve bloqueio dos bens desses coiotes também. Quais valores? Foram bloqueados aproximadamente R$26 milhões, demonstrando que essa associação criminosa já vinha atuando há bastante tempo. O estado do Acre está entre os que registraram um aumento expressivo de casos de síndrome respiratória aguda, segundo o boletim da Infogripe. O boletim Infogripe informou que o Acre está entre os estados com destaque no aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Os dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz correspondem à semana epidemiológica que vai de 12 a 20 de maio. O estado acreano aparece com tendência de alta, considerando tanto o curto prazo, ou seja, últimas 3 semanas, quanto o longo prazo, as últimas 6 semanas. O boletim destaca que nas crianças o aumento está associado com o vírus sincicial respiratório, enquanto o aumento no restante da população é devido majoritariamente à Covid-19. No Acre, na região do Vale do Juruá, foram registradas de maio até o último domingo 8 mortes por síndromes respiratórias, sendo as vítimas 3 crianças e 4 idosos. Médicos e especialistas alertam que uma das formas de prevenção é a vacinação contra a influenza e a Covid-19. Eudérico Silva, para o Brasil TV. Uma transexual foi encontrada morta ontem na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Chiquita, como era conhecida, era querida por todos. Para a polícia, o crime foi de feminicídio. O caso ocorreu em Vitorino Freire, cidade que fica a 327 quilômetros da capital São Luís. A vítima, conhecida como Chiquita, de 55 anos de idade, foi encontrada morta pelos vizinhos dentro da casa dela. No corpo da transexual, uma faca cravada na região do peito. A polícia isolou a área para a perícia, procedimento que deve ajudar nas investigações da Polícia Civil.
Até o momento, ninguém foi preso. Segundo o boletim do Observatório de Políticas Públicas, no Maranhão, em 2022, foram 5 homicídios de pessoas trans e travestis. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Acre, entre os principais problemas a serem enfrentados estão o controle do plástico e a prevenção de desastres naturais, como a cheia dos igarapés e rios que aconteceram este ano. A Semana do Meio Ambiente de Rio Branco começou nesta segunda-feira com uma mesa redonda que discutiu o tema deste ano, soluções para a poluição plástica. A programação segue por 3 dias. A proposta desta data é chamar a atenção de todos os governos mundiais e da população sobre a necessidade de implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente. Um diferencial da Semana do Meio Ambiente deste ano foi a parceria com empresas que já executam ações de reciclagem. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. Vamos falar agora das festas de São João. No Nordeste é considerada a melhor época do ano. Por lá tem muita gente que adora demonstrar esse amor através da decoração. Então as casas e os ambientes de trabalho entram no clima com as bandeirolas, balões e muitos enfeites juninos. Elizabeth mantém à risca a tradição junina. Na casa dela não podem faltar as comidas típicas, forró e a decoração dessa época. Umas bandeirolas, né? Algumas outras decorações para começar o mês junino, né? Algumas imagens, Santo Antônio, São João, São Pedro, isso é muito importante, né? A gente continuar com as nossas origens, né? Segundo a pesquisa realizada pela Federação de Comércios de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco, cerca de 50% da população pretende passar o São João em casa, ao lado de familiares e amigos. Por isso, cresce a procura por itens de decoração com a temática junina. E as lojas estão apostando na variedade para atrair a clientela. Balões e bandeirolas enfeitam o teto e deixam funcionários e clientes no clima junino. Esse ano a gente apostou muito na parte de decoração, tipo painéis, fitas, laços para cabelo, a parte também de paçocas, pé de moleque, essa parte de tudo típico mesmo do São João. A gente está no estimativa aí, a gente está esperando um crescimento de 5% a 10% até o final do São João. O movimento em si já começou, a gente está aguardando um movimento maior nesses próximos dias. Nesta outra loja, o estoque para o São João começou a ser exposto nas prateleiras logo após o Dia das Mães. Esse ano a gente deu uma investida em itens a mais do que a gente costuma vender. Então a gente comprou mais novidades em relação a painéis, bandeirola, umas canequinhas diferentes, porta-chaves. Então tem outros itens além dos que a gente costuma comprar. Tem enfeites para todos os gostos. Chapéus, artigos para brindes, bandeirolas. A supervisora conta que a clientela está buscando os produtos desde o final do mês passado. São clientes como a Anailda, que todo ano faz questão de decorar a casa. Animada com o São João, ela veio à loja em busca de novos enfeites. Eu vou olhando, vou pesquisando, olhando o que tem de melhor e vou montando. E vou imaginando como é que vai ficar o meu São João. E aqui eu encontrei o que eu realmente queria. Que clima gostoso! E no próximo bloco a gente fala mais de festas juninas. No Maranhão, os festejos devem atrair mais de 150 mil turistas. Não saia daí. Brasil TV de volta falando das inscrições do Enem 2023, que começaram hoje e vão até o dia 16 de junho. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, muitos estudantes vão garantir vaga no exame e estão na pegada da preparação para alcançar excelentes notas. O primeiro semestre do ano ainda nem acabou e já tem aluno ansioso para a prova do Enem. Aumenta muito a ansiedade, acredito que vai alterar um pouco a nota, mas acredito que também estou preparado para conseguir fazer o Enem esse ano, tal quanto estava ano passado. Eu faço o Enem desde o primeiro ano, fiz no primeiro e no segundo ano como treineira para conhecer o ambiente, conhecer a prova, entender também como estudar, que é para valer mesmo, né? É o ano de verdade, o que antes era para treinar, agora
chegou a hora de verdade. O início das inscrições para o Enem é um lembrete aos estudantes de que a prova mais importante do país se aproxima. É que o Enem é hoje a principal forma de acesso às universidades públicas e particulares, por meio do SISU, FIES e do ProUni. As inscrições para o Enem vão até o dia 16. Este ano, as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O resultado está previsto para 16 de janeiro de 2024. Desde criança, Marcos sabia que queria seguir carreira militar, mas não abandonou a ideia de uma graduação. Além do preparo intelectual, ele lembra que o bom desempenho na prova também exige preparo físico e psicológico. A ansiedade, todos os problemas que englobam isso, ele é um fator controlável. Então, através de exercícios físicos, através de exercícios mentais, técnicas de respiração, você consegue controlar esse fator até mesmo no dia da prova, que vai ser um fator importante para a sua prova. Além do ambiente escolar, muitos estudantes têm a oportunidade de ter um estudo mais direcionado em cursinhos pré-vestibulares. A maioria aqui já concluiu o ensino médio e agora se dedicam somente à aprovação no curso desejado. Aqui no cursinho não, você é totalmente focado e direcionado para a prova se preparar melhor. Tanto a questão dos simulados como os professores que lhe dão uma abordagem direta do que vai cair e como vai cair. Então acho muito melhor se preparar com o cursinho do que com a escola. O valor da taxa de inscrição do Enem é de R$ 85,00 e precisa ser paga até o dia 21 de junho. Dá para pagar com boleto, Pix e também cartão de crédito. É importante lembrar que mesmo quem conseguiu a isenção da taxa, como é o caso dos alunos da rede pública, precisa fazer a inscrição. Todas as informações e também o passo a passo da inscrição você encontra no site enem.inep.gov.br/participante. E a gente volta a falar de São João, no Maranhão, em São Luís. O Arraial do Ipém começou neste fim de semana e é um dos mais tradicionais do estado, que deve receber este mês mais de 150 mil turistas. É a festa mais maranhense do ano. Por aqui o São João vem com as cores do Bumba Meu Boi e das danças típicas. E um dos arraiais mais tradicionais da capital já começou. A expectativa é que por aqui passem 20 mil pessoas por dia. No Maranhão são mais de 400 grupos de Bumba Meu Boi. E aqui a festa vai até o dia 9 de julho. Mas ela se espalha por vários cantos da ilha, no centro histórico, nas praças. E a expectativa é que mais de 150 mil turistas passem pelo Maranhão neste mês de São João. Adria Rodrigues para o Brasil TV. No agreste de Pernambuco, em Caruaru, o São João tem uma característica única. As festas de comidas típicas juninas em quantidades gigantes. Tem o tareco, que é um biscoitinho doce, e a mariola, que é o doce que pode ser feito tanto de banana quanto de goiaba ou de caju. Assim como o gigante tava à fome por tareco e mariola, gigante também tava a multidão, que ontem resolveu tomar parte do Vassoural. Foi a tradicional caminhada na 15ª edição do Tareco e Mariola, uma das delícias do calendário de comidas gigantes de Caruaru neste São João. São os sabores pernambucanos. Quem organiza a festa é Marta Alves, que também é a presidente da Associação de Comidas Gigantes de Caruaru. Uma maravilha, é muita emoção, Franca. Eu não sei nem falar as palavras que a gente sente nesse momento de ver nosso Vassoural participando dessa festa tão linda, magnífica, e fazendo parte do maior São João do mundo. Ainda na caminhada, houve quem ficasse coladinho com o trio elétrico. Assim, olha só, todo mundo fantasiado e dançando no espírito de quadrilha. Espaço para vários personagens. Do trio elétrico, a rainha do Tareco e Mariola estava lá curtindo do alto. Muito feliz, muito bom. Eu amo o Vassoural, sou daqui desde pequena. Então é um privilégio estar sendo a rainha daqui também. Dos prédios e apartamentos, os moradores foram acompanhando aonde dava vista. Para todos, a ideia de Tareco e Mariola, num domingo à tarde, olha, que caía bem, né não? Muito bom, viu? Muito animado. Não tá animado demais? Demais. Não quer ficar quieto, não? Não. Muito bom, muito bom. O melhor que pode existir no Brasil é uma dessa. Principalmente para Pernambuco, uma das melhores cidades do interior de Pernambuco, Caruaru.
A multidão chegou até o Parque 18 de Maio. A festa continuou e ainda muito melhor. Teve a distribuição de tareco e mariola. Mais precisamente, 40 quilos de tareco e 2 metros de mariola. Haja abundância. Das grandes. Grandes não, gigantes. Deu água na boca. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.